Generosidade. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um Marte, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre que tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhe proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica delas. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos, na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvarados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios dos outros. Essa nova conduta quase sempre nos mostra o conflito, enquadrado num contexto totalmente diferente, dentro do qual é possível encontrarmos respostas surpreendentes para problemas que pareciam insolúveis. Ser generoso
É entender que o silêncio momentâneo é, muitas vezes, a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas. É também uma capacidade latente em todo ser humano. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia, a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. São criaturas que progrediram, uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. A generosidade é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta a liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. O mundo onde moramos depende de nossa colaboração, já que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos nesse sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir. Ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros e, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que, sozinhos, podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Para fechar aqui, dessa questão 894. Há pessoas que fazem o bem com um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? E os espíritos responderam: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso,
Os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é exceção, lá é uma regra. Ali, o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção, ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Cara, esse é um texto realmente perfeito para a representação do dia de hoje, né? E essa lembrança constante que ele faz de que generosidade não é você querer resolver os problemas de ninguém, você absorver as dificuldades de ninguém, mas estar ali apenas disponível, presente, é fundamental. Quantas e quantas vezes eu cruzei com pessoas pelo caminho super bem intencionadas, mas que queriam resolver todos os problemas de todo mundo ao seu redor, que sempre estavam dispostos a ajudar, mas, como ele disse aqui, de uma forma que tudo saísse como ele queria, e achava que tinha obrigação de resolver os problemas de todo mundo. E refletindo em tudo isso que a gente leu, eu começo a entender, né, pode-se dizer, né, mas de uma coisa que eu já trabalho, não é o nosso papel. Não é ser Marte, não é ser o Salvador, não é ser o pilar de sustentação de nada nem de ninguém. É sermos apenas companheiros de caminhada, irmãos, amigos, que vão junto, trocando ideias, apoio, incentivos e torcendo uns pelos outros, para que cheguemos logo num ponto em que tantas dúvidas pueris que ainda temos sejam dissipadas, que a nossa mente se abra, que o nosso coração exploda em amor, que as nossas ações, pensamentos e palavras sejam de pura fraternidade. Caminhamos para isso. E em breve seremos generosos. Eu penso assim, às vezes, a questão da responsabilidade, né? Da nossa, conosco mesmo. Porque quando a gente percebe que nós temos uma responsabilidade conosco mesmo, essa de crescimento, de evolução, de autoconhecimento, e aí é diferente do egoísmo, né? Mas é da percepção do nosso trabalho aqui, a gente começa a ver que o outro também tem o trabalho dele lá, e cada um tem o seu trabalho, e que a gente realmente não tem que interferir no trabalho no que é de responsabilidade do outro, de ser vivido, né? Eh, e é interessante isso, né? Quando você vira e fala assim: "Eu vou até aqui, porque aqui é aonde e aqui eu fico", e deixo
o espaço para o outro. E é interessante que muita gente não gosta disso, né? E em pequenas coisas, a gente vê assim no dia a dia, do pequeno ao grande, como que é difícil das pessoas aceitarem é, isso, né? Às vezes, assim, eu vejo poxa, você pode ser gentil, você levanta tudo, vai fazer alguma coisa na cozinha, aí o outro já fala, pega um copo, pega, faz isso para mim, faz isso para mim, e fica sentadinho ali assistindo a televisão, vamos dizer uma coisa dela. Aí você fala, não, levanta, também faz, né? Aí ele fala, pô, mas você não pode ser gentil? E aí você vai vendo como que, às vezes, como é sutil isso, sabia? Do você olhar o outro e a folga do outro, vamos lá colocar isso, né? A folga do outro. E você virar e falar, não, peraí, traz para você a sua responsabilidade, desde as coisas pequenininhas, de se levantar e fazer o que você precisa fazer para você, sabe? Não delegar para o outro, né? Responsabilidades que não são suas. É você saber fazer a sua comida, você saber fazer as suas fazer a sua vida. E como a gente está despreparado para isso, talvez até pelas facilidades do mundo e tudo, pela educação que alguém fazia para gente o tempo todo, e a gente fica meio bobo e esperando meio gentilezas, e isso vai tomando uma proporção muito grande também na vida, né? Porque aí a gente vai esperando que alguém faça alguma coisa e vai, e aí quando você fala, você faz, não, agora você vai fazer, aí você não é um gentil. É interessante isso. Jair? Eu agradeço por fazer parte desse grupo. Agradeço por esse tema escolhido pela Sani. Que coisa linda. Por que eu estou falando assim? Porque bilhões de seres não sabem o que é isso. Confunde generosidade com proteção. Confunde generosidade com um monte de troço que você queira falar aí. Sabe? Isso é uma realidade. Principalmente amor de mãe, quando começa a ter apego aos filhos, sabe? E aí que atende todas as necessidades do filho, ela já entra, quer controlar a vida do filho, como ele fala aí. Generosidade, a pessoa quer vestir a camisa do outro. Não, não é assim. Então, isso é uma coisa muito rica, porque poucos grupos conseguem ter a discussão, um debate nesse nível como nós estamos tendo. Eu já falei para vocês que eu vi um amigo meu, Luiz, isso aí não foi generosidade, foi posse, superproteção. Mas também a generosidade leva essa proteção aí. É uma das vertentes dela. Que eu falei que a mãe dele faleceu, todo mundo faleceu, ele não sabia nem lavar uma cueca, ele entrou em desespero e morreu. Morreu em depressão profunda porque nenhuma cueca ele sabia lavar. Nenhuma descascar uma laranja ele sabia. O nível que foi de dependência. Isso aí, pessoal, eu vou falar uma coisa para você. Na nossa sociedade, nós somos muito isolados. As famílias não se conversam mais, os vizinhos, porque nós somos de uma aldeia do café. Se lembra, Silvio, da mulher do fazer pilão? É isso. Nós somos dessa aldeia. E aí, o que acontece? As pessoas ficam todas isoladas e às vezes vê alguém aí que quer dar super proteção, super ajuda. E tem gente até que, sabe, assume dívidas financeiras em lugar do outro. Sabe, isso tudo, por isso que eu estou agradecendo por esse grupo, porque a gente está fazendo um trabalho, um debate maduro, de orientação para nós mesmos. E o Remédio, eu acho que esse livro dele, ele dá o beabá para a gente seguir. É só isso que eu queria falar. A Diva lembrou um ponto que realmente é crucial, que não é bem confusão, né, mas é a forma como se encara a generosidade, né? E a maioria das pessoas realmente só considera gentil quem faz alguma coisa por você, mas não por você. Faz uma coisa que você deveria fazer. Então, esse é o gentil. E isso me lembrou um outro ponto, né, que nós já conversamos aqui em outras oportunidades, que é conforme a gente vai percebendo as coisas,
esse grupo de pessoas que ainda está mais lento nessa conscientização começam a reclamar que você está ficando indiferente, que você não liga mais para o problema dos outros, que você é frio, que você não se envolve, que você não liga. E você começa a se achar, se você entra nessa vibe, que você está se transformando num monstro, porque você não se preocupa com mais ninguém, que você não resolve os problemas de mais ninguém, que você não está ali a toda hora e momento que alguém precisa. E tudo isso que vocês falaram, tudo isso que está escrito nesse texto, não pode-se nem dizer que é um lembrete sutil, é um lembrete bem claro de que, embora todos nós caminhemos juntos, de mãos dadas, lado a lado, o comando que movimenta as minhas pernas para cada passo que eu dou vem da minha cabeça. Os sentimentos que eu exprimo, a forma com que eu realizo as coisas que eu preciso, são construídos com os meus pensamentos, com a minha vontade. Mesmo que eu esteja em meio a zilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, tentando me dizer o que fazer. E aí eu ressalto o que a Diva já falou. A responsabilidade é de cada um. E em toda essa jornada, a primeira coisa a se pensar é a nossa responsabilidade com a nossa caminhada. Se nós formos responsáveis com cada passo que damos, isso equilibra a corrente. Isso ajuda aos elos mais próximos caminharem também, a repensarem, a projetarem melhor. Isso é generosidade. Acho que a generosidade aqui que cabe a nós é entender o nosso trabalho e a importância dele individualmente em todo o coletivo no universo. Se fizermos cada um a sua parte, seremos muito generosos com tudo aquilo que o universo espera de nós.